Beto é um jovem do sexo masculino e tem 17 anos de idade. Branco, solteiro, mora na cidade de Belo Horizonte com seus pais. Filho único, relata vivenciar um ambiente conturbado em casa, onde acha que não tem toda a liberdade que ele gostaria de ter. Assim, se sente sufocado e relaciona este fato como principal fator que o levou ao início do consumo de álcool e de outras substâncias, como a maconha, e além disso, casualmente faz o uso de crack e cocaína. Beto começa a fazer o uso dessas substâncias aos 13 anos de idade. Admite que nos últimos 6 meses tem feito uso diário de maconha e crack, e que tem tido dificuldade para se alimentar e também problemas para dormir, chegando a ficar até 3 dias sem conseguir dormir. Ele tem sensações que existem pessoas perseguindo e apresenta um comprometimento das suas funções físicas, psíquicas e alterações do seu comportamento entre a irritabilidade e a agressividade, além de apresentar tremores pelo corpo e a fala desconexa. Eu vou falar para vocês sobre avaliação e diagnóstica. Ao avaliar um paciente que faz uso de substâncias químicas, é importante verificar o tempo de uso dessa substância, a via onde essa substância entra no organismo, se é oral, injetável ou nasal. Observar o histórico dessa substância no organismo do paciente e o que essa substância vem causando na vida cotidiana desse paciente. É preciso fazer uma avaliação física desse paciente, se há tremores, se esses tremores têm algum motivo aparente, se há instabilidade da pressão arterial, se há instabilidade no sono, na vontade de comer, na vontade de viver, na vontade de se relacionar com o outro, se há algum déficit de atenção, uma desorientação, uma desorganização mental que o afete de viver cotidianamente e socialmente. É preciso observar se há variação de humor sem algum motivo aparente, se a pessoa fica nervosa, irritada com as pessoas de uma hora para outra, e se essa pessoa está atrapalhando a convivência dela social, principalmente em família e nas relações afetivas. A avaliação foi feita por um psicólogo clínico com mais de 6 anos de atuação. Durante a avaliação foram necessárias 5 sessões. O primeiro momento da entrevista foi conversado com o paciente para verificar o tempo de uso da substância química e a maneira com que essa substância é entrada no organismo, se é oral, injetável ou inalada. Também foi observado se o paciente tinha tremores e se esses tremores tinham alguma ocorrência, alguma causa que não fosse pelo uso da droga. Foi observado a instabilidade do sono, da alimentação, a higiene do paciente, as relações afetivas e sociais desse paciente, o tempo de uso dessa droga e se essa droga afetava a vida física do paciente e de seus familiares. Se o paciente tinha algum meio de recursos para a utilização dessa droga que não atrapalhasse a vida dele na parte física. Então, foram observadas variações da pressão arterial, tremores, outras causas, déficit na coordenação motora, desorganização mental, instabilidade do sono e humor desse paciente. Na avaliação, foi coletada a história atual passada da vida familiar. Posteriormente, foi realizada entrevista também com a família, para poder fazer o comparativo dos dados do tempo de uso, intervalo das doses, verificando a reação do paciente nos períodos em que ocorria a abstinência. Quais eram os momentos que ele dava conta de ficar sem uso da droga e quanto tempo ele ficava.
O paciente ele foi diagnosticado com base no DSM-5, transtorno por uso de substâncias, 303.90, transtorno por uso de álcool, grave, CID-10, F10.20. O maior problema que foi diagnosticado no paciente pelo uso de droga, pelo uso de substâncias químicas, é a questão do uso exagerado de álcool, que é no nível grave. Esse apresenta características semelhantes ao uso da maconha, da cocaína e do crack no organismo desse paciente. O álcool, geralmente, segundo o paciente, ele é utilizado para aliviar os efeitos indesejados de outras substâncias, tais como a maconha, que ele faz uso constante, para substituí-las. O problema de conduta, depressão, ansiedade e insônia decorrente do uso exagerado e grave da maconha, CID-10, F12.20, que por vezes leva o paciente a querer experimentar outras substâncias de maior efeito no organismo dele, tipo crack, que demonstra fazer uso uma vez ou outra. Então, desse diagnóstico, o maior problema desse paciente foi observado que é o uso de álcool. Beto teve um tratamento psicoterapeuta baseado na abordagem de teoria cognitiva comportamental, que é uma terapia colaborativa entre cliente e o terapeuta, onde as ações são acordadas em conjunto e sempre com uma devolutiva do paciente ao terapeuta, promovendo o autoconhecimento do paciente. A terapia cognitiva comportamental é baseada numa ideia simples, a de que nossas emoções e comportamentos não são motivados pelos acontecimentos de nossa vida, mas pelo que entendemos desses acontecimentos. Uma das propostas é devolver ao paciente a flexibilidade cognitiva, incentivando e permitindo a mudança nas emoções e comportamentos emitidos pelo paciente. Isso ocorre porque o terapeuta irá atuar diretamente nos sistemas de esquemas e crenças do paciente, de forma a poder reestruturá-lo. Beto teve 4 sessões preliminares para a conclusão do seu diagnóstico. E foi decidido que ele seria tratado com a terapia cognitiva comportamental. Seriam 15 sessões de 50 minutos, em conjunto com as entrevistas motivacionais. É muito difícil para um terapeuta criar vínculo com o paciente que tem transtorno por uso de substância. É importantíssimo também destacar a participação da família no processo. É necessário que a família se envolva, sendo parte fundamental para a recuperação do paciente. Na primeira sessão com Beto, foi feito um levantamento completo do histórico de uso de álcool e das substâncias psicoativas. E feito também a criação de uma estratégia para as demais sessões. Para o tratamento de Beto, que foi diagnosticado com transtorno por uso de substâncias, a terapia cognitiva comportamental apresenta 7 fases para intervenções específicas. Essas fases são a fase 1, os estímulos de alto risco, que são divididos em externos e internos. Os lugares externos são os locais que o paciente frequenta e as pessoas com quem ele se relaciona nesses lugares. Já os fatores internos podem se caracterizar pelas alterações do seu estado psicológico pelo uso das substâncias. A fase 2, a crença ativada sobre o uso de drogas, onde o paciente acredita que isso vai lhe trazer alguma recompensa, prazer ou algum tipo de estímulo para maior desempenho, tanto físico quanto intelectual. A fase 3, os pensamentos automáticos, que induzem o paciente a ter contato e fazer uso das substâncias. A fase 4, a fissura ou craving, o desejo incontrolável do uso das substâncias, que se torna uma fissura para o paciente. A fase 5, as crenças permissivas ativadas, onde o sistema de crença do paciente será reestruturado. A fase 6, o plano de ação e a implementação, onde um plano de ação deve ser criado e ser executado em conjunto entre o terapeuta e o cliente, de maneira colaborativa. A fase 7, o uso continuado.
parte do ponto de que o cliente pode voltar a usar as substâncias, e muitas dessas crenças podem ser reativadas e fortalecidas. Da segunda à quarta sessão, percebeu-se ainda um alto uso de álcool e de maconha por parte de Beto. Foi necessário, então, criar estratégias de enfrentamento a essa fissura. Foram feitas atividades por escrito e passado para Beto como uma forma de para casa. Foi demonstrado também o uso da técnica de substituição, onde são usadas imagens positivas e negativas, e feito também entrevista motivacional para trabalhar a mudança, esclarecendo vantagens e desvantagens. A quinta sessão do Beto foi feita com a família, né, e foi passada a importância do relacionamento entre eles, né, que era importante para Beto a aproximação com seus pais e que era importante para seus pais saberem quais eram os interesses do filho, o que ele precisava, seus anseios, seus medos, e que Beto sentisse o lar como um porto seguro, né? No começo, os pais de Beto estavam meio receosos de uma aproximação, né? Mas durante a entrevista, né, a sessão, foi percebida uma aproximação, foi passado um para casa para ambos, né, para que eles pudessem fazer, melhorando assim o nível de relacionamento de Beto e a família. Na sexta sessão de Beto, ele relatou praticamente uso zero de álcool. Esteve com seu psiquiatra, que reduziu a dosagem do seu medicamento de 10 mg para 5 mg. Beto falou que estava se sentindo melhor e conseguindo dormir melhor, embora estivesse muito ansioso, porque ele criou uma expectativa muito grande de melhora com o tratamento que ele estava tendo. Foram feitas, então, várias atividades de enfrentamento, de resolução de problemas, para diminuir o estresse nas relações interpessoais com seus pais, colegas e amigos. Foi recomendado a Beto também que ele fizesse atividade física, uma caminhada, por exemplo, né, que isso ajudaria a diminuir a fissura que ele ainda tinha com maconha. Da sétima à nona sessão, Beto demonstrou um crescimento da utilização das técnicas de resolução de problemas, o que aumentou a sua tolerância em manter conversas com outras pessoas, diminuiu bastante o uso de maconha, tem demonstrado uma boa aderência ao tratamento farmacológico e tem feito caminhadas diárias. E seu pai tem participado com ele dia sim, dia não, o que aumentou bastante o diálogo entre os dois e a aproximação, o que tem deixado o Beto bastante satisfeito. A 10ª sessão foi com os pais do Beto, e foi nítida a mudança do clima entre eles e toda a empolgação do Beto com os diálogos com o pai e a mãe. Foi mostrado a todos a importância da motivação nesse processo de mudança e o papel determinante da família de estar ao lado do adolescente em toda a sua jornada. 11ª a 15ª sessão. Beto continua fazendo as caminhadas. Tem se sentido melhor, tranquilo, equilibrado e dormindo melhor. Ele continua com boa aderência farmacológica e contou todo animado que arrumou um emprego. Quanto à reestruturação cognitiva, Beto relata que a crença de desamor e desafeto já não o afeta mais, coisa que no início do tratamento o afetava 100%. Um dos fatores que contribuiu foi a aproximação de Beto com seus pais, essa verificação de sua evolução, ter arrumado um emprego e participar das reuniões do AA, onde ele conheceu outras pessoas que estão no mesmo processo dele, buscando melhoria contínua, fazendo esse tratamento e melhorando a cada dia mais os seus resultados em relação ao uso da substância, do álcool e da droga. A 16ª sessão do Beto foi a última e a sua família participou, seus pais. Foi feito um relato de todo o avanço de Beto até aquele momento, com as suas dificuldades, com as suas conquistas, e se percebe a alegria dos pais e do próprio Beto. Faz mais de 30 dias que ele não consome nem maconha e nenhuma droga, diminuiu muito a bebida, bebendo só socialmente, e foi recomendado a ele que ele continue frequentando as reuniões do AA. E o psiquiatra suspendeu o uso dos fármacos, né? E Beto se sente com uma força de vontade incrível, com o mundo todo a conquistar pela frente,
pelas suas melhorias, pelas mudanças que conseguiu fazer em sua vida. Mesmo se conseguíssemos fazer todas as homenagens do mundo para você, ainda seria muito pouco. Qualquer palavra que exista no vocabulário seria pequena para descrever o seu legado. No dia 1º de novembro, aos 100 anos, nos deixa Aaron Beck, considerado o pai da teoria cognitiva comportamental. Obrigado, Aaron, por todo o seu trabalho. Deixamos aqui nossa simples homenagem a todos os familiares, amigos e discípulos que reproduzem os seus estudos e ensinamentos.